Deus, aleluia. Abre a palavra do Senhor em nome de Jeremias. Nós vamos correr, né? Porque o relógio ali está correndo. Jeremias 18. Glória a Deus. Quero expressar minha gratidão aqui, né? Aos nossos pastores que são nossos amigos, né? Ao nosso Deus, nosso Criador, nosso Mestre, por essa oportunidade, né, queridos? Eu estava falando para Deus, falei, Pai, hoje é o culto mais importante da igreja, né? Para nós é um privilégio muito grande, né, queridos? De poder estar ministrando nesse culto que não que os outros não são importantes, mas esse é o culto mais esperado do mês para nós, sim ou não? Hoje nós já tivemos nosso culto pela manhã lá na nossa igreja, nosso culto de Santa Ceia no domingo pela manhã, e nós já ceiamos hoje, por isso que eu estou aqui hoje à noite, né? Mas o diabo não dá, porque no baixa mais, culto de Santa Ceia os obreiros têm que ficar em casa, amém? Pode baixar mais. Eu prego a semana inteira, mas no culto de ceia eu tenho que estar em casa. Mas como o nosso é pela manhã, estou aqui à noite para ministrar e para cultuar juntamente com os irmãos, amém? Diz assim a palavra, a casa do oleiro, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-se, desce a casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá farei o quê? Ouvir as minhas palavras. Senta aí, queridos. Entendo que não tem como nós ouvir a palavra do Senhor se nós não descer, né? Descer do nosso pedestral, né? Coisa que muitos não querem, né? Há quem diga que é muito difícil servir o Senhor Jesus. De fato, não é fácil servir o Senhor Jesus com sinceridade. Não é fácil. Não é fácil. Difícil não é, mas não é fácil. Porque obedecer o Senhor não é para todos. O convite é para todos. Aleluia. Mas obedecer é para alguns. Não é verdade? Alguns que querem obedecer. Alguns. E o Senhor lhe chamou Jeremias para um particular. E Ele chama eu e você todos os dias, queridos. Observe que o Senhor está dando oportunidade para nós todo dia. O tanto que Deus é bom, igreja. Deus é bom demais, não era para nós estar aqui. Não era, queridos. Se nós fôssemos olhar com os olhos naturais, nós não era para estar aqui nessa noite. Quantos livramentos o Senhor já não deu para mim? Quantos livramentos o Senhor já não deu para você? De quantas ciladas o Senhor já livrou você? De quantas enfermidades o Senhor já te livrou? E você está aqui. E você está aqui nessa noite porque Ele tem dado oportunidade. E Ele tem convidado o povo para o secreto. Ele tem chamado o povo para abrir mão das suas vontades, para abrir mão da sua vida desregrada, abrir mão das suas vidas de portas largas. E Ele chamou Jeremias, levanta-se, desce, vai à casa do oleiro, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. Queridos, precisamos descer na presença do Senhor. Nós estamos querendo tanta coisa de Deus, estamos querendo todas as bênçãos do Senhor, mas nós não estamos querendo abrir mão nem sequer de uma porcaria do celular para ficar uma hora na presença do Senhor. Aí eu canto, largo tudo para te servir. Mentira!
No celular. Aí no celular eu vou entrar para ver só uma coisinha. Aí é 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Você pensa que não, vou tentar 2 horas, 3 horas no celular, mas para ficar meia hora na presença do Senhor, não dá conta. E Ele está convidando nós essa noite. Desce, porque lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Renuncia, porque eu quero particular. Vai para a fonte, como a mulher samaritana foi. Bebe da água que dá direito à vida eterna, que eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar teu cativeiro. Eu quero mudar o rumo da tua vida. Queridos, mas é mais fácil viver nos caminhos de portas largas. O povo não quer mais obedecer, não quer mais ouvir palavra que confronta. Se você está aqui hoje e o Espírito Santo de Deus está falando com você, é porque você é filho. Porque ele diz que não trata com bastardo, não, ele trata com filhos. Mas na hora que a palavra começa a apertar um pouquinho, o povo já trata de alguma outra igreja para congregar. Igreja nós não tem para onde correr. Você pode ir para a igreja que você quiser. A palavra vai ser essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Glória a Deus. O povo ia para o deserto. João Batista pegava a mesma palavra todo dia. João Batista não mudava o repertório dele, porque não tinha palavra para mudar. João Batista, você não tem outra palavra não. Raça de víbora, quem disse que vocês escaparão da ira de Deus? Porque o povo está com comichão nos ouvidos, estão com comichão, não querem ouvir a verdade, não querem ouvir a palavra que confronta, não querem ouvir a palavra que liberta, a palavra que transforma e que dá direito à vida eterna, igreja. Glória a Deus. E Jeremias disse: eu desci a casa do rei e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Nós somos uma casa em construção, meus irmãos. Nós somos uma casa que estamos em construção constantemente. O oleiro está trabalhando em nós todos os dias. Ele está nos moldando, ele está tirando coisinha daqui, fazendo um acabamento ali, mas nós precisamos deixar, porque senão essa obra nunca vai ser concluída. Nunca vai ser concluída. E ele diz aqui, ó, e o vaso que ele fazia era de barro. Nós somos um vaso de barro que estamos na mão do oleiro. E ele diz: quem sois vós, cacos entre os cacos, para contender com o vosso Criador? Porque nós estamos nos apertar um pouquinho, Senhor, por quê? Ah, Senhor, mas eu estou na tua casa, eu estou te servindo. Ah, Senhor, mas agora eu sou um crente, por que eu tenho que passar por isso? Porque você precisa ser limpo, meu
mesmo jeito. Está do mesmo jeito, ele não mudou nada. Se você sentar com ele, o comportamento dele, a fala dele é a mesma. A fala dele é fala de montanha. A boquinha continua porca do mesmo jeitinho quando veio do mundo. Xingando, falando palavrão, falando mal dos irmãos, tocando em liderança, comprando e não pagando, crentes velhos, cascudo de estar na casa do Senhor. Cascudo. Criou até uma crosta no coração. Colocou ali uma crosta. A palavra bate e volta. Bate e volta. Porque não encontra lugar para entrar, para ser transformado. Desce, Jeremias, vai à casa do rei. Porque eu te farei ouvir as minhas palavras. E certamente se tu ouvir as minhas palavras, como está escrito em Deuteronômio, e tiver cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu estou te ordenando. Não basta ser só ouvinte, temos que ser ouvintes, praticantes dessa verdade. Aleluia. Temos que ser praticantes, porque senão não vamos mudar nunca, meus irmãos. Jesus vai voltar e nós vamos ficar do lado de fora, como aquelas virgens. A palavra de Deus diz que eram 10 virgens, 10 crentes que congregaram as 10. Somente 5 tinham azeite nas suas lamparinas. 5 não tinham. A Bíblia chama elas de loucas, porque não estavam vigiando. O noivo vem, nem chega no noivo e elas saem para comprar azeite na última hora. Não vai dar tempo. Eu estava pregando em Trindade sexta-feira e falei isso. Cuidado, porque não vai dar tempo. Tem muita gente dizendo: eu vou deixar para me santificar amanhã. Josué fala lá na palavra dele, escrito: santificai-vos hoje. Josué 5, 3, 5. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Tem que santificar agora. É hoje. Mas as pessoas estão deixando o que é de urgência, eles estão deixando para detrás. O que é para depois, eles estão fazendo com urgência. E a palavra está dizendo para nós nessa noite. Desce, meus irmãos. Lá em Jeremias 33, no capítulo 3, ele diz: clame a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Coisas grandes e ocultas ele vai revelar. É para quem desce para a fonte. Quando Jeremias desceu para a fonte, coisas grandes, minha gente, é coisas profundas. Ele tem coisas grandes para mim e para você. Mas nós estamos vivendo das migalhas que caem debaixo da mesa, porque não queremos ter as bênçãos que os filhos têm direito por direito de filhos quando se tornam filhos. Estamos vivendo dentro da casa do Pai, igual a história do filho pródigo. O filho pródigo foi embora, mas em um determinado momento ele caiu em si. Oxalá, se todos nós que estivessem aqui nessa noite caíssemos em si e parássemos de fazer as coisas que desagradam o Pai. E o filho voltou para casa, foi recebido com banquete, mas a Bíblia diz que o seu irmão que estava dentro de casa, Ciro, eu estou aqui contigo a vida inteira, nunca saí de perto de ti, mas nunca recebi um cabrito. Tem pessoas que estão dentro da igreja vivendo com a mentalidade
querendo cabrito, sendo que o pai tem novilhos para mim e para você. Por quê? Porque não querem obedecer. Deus disse que não está com a mão dele encolhida, para que não possa abençoar seu povo. Nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, têm feito divisão entre nós e o vosso Deus. É o pecado da humanidade que tem feito separação entre eles e Deus, entre Deus e eles. É o pecado. Deus não tem filhos prediletos. Ele não faz separação. Esse aqui eu vou abençoar mais porque eu fui mais com a cara dele. Não! Deus tem filhos obedientes e filhos rebeldes. Aleluia! Rebeldes que não querem obedecer. Não querem. Continuam perverso, cheio de malícia, cheio de maldade. Eu gosto do Salmo 51, pastores. A palavra de Deus diz que Davi, ele tinha cometido um pecado muito grave, o pecado do adultério. Porém, Davi pecou, mas não caiu em si que tinha pecado. Não, Davi estava tudo certo. Afinal de contas, ele pecou, foi nos bastidores, não foi em público, né? Foi nos bastidores. Mas a palavra de Deus disse nesse Salmo 51, que Deus foi lá na casa do profeta Natan e mandou Natan ir até a casa de Davi. Quando Natan chegou até Davi, disse: Davi, eu tenho um homem, um fazendeiro, um homem muito rico, tem muitas criações. Só que aquele homem tem um vizinho que só tem uma ovelhinha. Só que chegou uma visita na casa daquele homem, daquele homem rico. Você pode ver que ele, ao invés de matar uma das criações dele para fazer um banquete para a sua visita, ele foi lá na ovelhinha única do seu vizinho e pegou e matou e fez um banquete. Davi, o que você acha que a gente deve fazer com um homem desse? Davi se levantou imediatamente. Matar um cara desse, ele matar. É a morte com um cara desse? Como que pode? Como é que ele tem tudo, tem uma fazenda, tem tudo, e ele pega a única ovelha? Só que ele não sabia da surpresa. Aí o profeta chegou para ele e disse assim: Davi, você sabia que esse homem é você? Davi tomou um choque. Esse homem é você, Davi. Porque você tem todas as mulheres aos teus pés. Deus te deu tudo, te disponibilizou tudo. Mas tu foi lá na única mulher do teu amigo, do teu soldado, e tu pegou para ti e tu adulterou com ela. Naquele momento, Davi caiu em si, pastores, que nem um filho próprio. Davi caiu na realidade e disse: meu Deus, Senhor Jesus, pequei contra ti. Pequei, Pai, contra ti. Eu reconheço que eu fui concebido em pecado desde o ventre da minha mãe. E aí eu quero ler o versículo 10 desse Salmo 51. O que é que Davi falou para Deus? Coisa que está faltando hoje em dia na vida do povo de Deus: humildade. Descer do pedestal, descer da sua arrogância, da sua prepotência, do seu nariz empinado, e para a fonte pedir humildade para aquele que desceu, que foi humilde o tempo inteiro, que foi manso, que foi sereno, que deixou o maior exemplo de humildade, que foi o nosso Deus. Aleluia! Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que coisa tremenda! Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Tira o reino, tira as mulheres, tira as criações, tira tudo de mim, tira a coroa, mas não tira de mim o teu Santo Espírito, Jesus. Aleluia!
sustenta ele com o Espírito voluntário. Tornar é porque ele tinha perdido. Ele tinha perdido a alegria da salvação. Porque o pecado, ele consome o homem. O pecado, ele deixa o homem atordoado a ponto dele vir para a casa do Senhor vazio e voltar daqui vazio e dizer: igreja fria, pregador que não prega, pastores frios, deve estar em pecado, por isso que eu saí gelado. Eu sinto a presença dele aqui, igreja. Ei, tem que descer, queridos. Tem que descer do pedestral. Pedir para ele: Senhor, eu reconheço, meu Pai, que eu preciso da tua misericórdia. Ele diz no 3: então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, pecadores a ti se converterão. Mas hoje a pessoa está querendo pregar, exortar, e eles tudo em pecado. Não tem mais reverência pelo altar. Eu preguei isso aqui, ó. Eu estou pregando todo dia. Eu não tenho como mudar a mensagem, porque se eu mudar de mim, queridos, nós estamos vivendo em dias que as pessoas apostataram da fé, perderam o temor a Deus, estão subindo no lugar santo, em prostituição, viciado nas drogas, acaba de sair dos vícios e no outro dia pega o microfone e vai para o altar. Jesus vai passar uma vassoura em cima dos altares. Escutem, muitos vão descer do altar, porque quem vai tirar é Deus, porque ele não compactua com o pecado, com a sujeira. Pode ninguém estar vendo o que você está fazendo, mas ele diz que nos sonda e nos conhece. Ele diz que está em volta de mim e de você por todos os lados. Está lá no Salmo 139. Ele está em volta de mim e de você por todos os lados. Se você se esconder debaixo da terra, lá ele está. Se você fizer uma cama nas profundezas do mar ou no telhado, lá também ele está. Ei, canto, maná. Ele está aqui, queridos. Ele está dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos, meus irmãos. O inferno é uma realidade, meus irmãos. Não queira ir para o inferno, não, meus irmãos. Analise o que é que vocês estão fazendo com a vida espiritual de vocês. O que é que vocês estão fazendo para a eternidade de vocês. Porque existe uma eternidade com Cristo, ou sem Cristo existe eternidade. Aqui apenas é uma passagem. Eu quero ler um versículo para me fechar aqui, porque a hora já foi. Misericórdia. Eu quero ler 2 Crônicas 7:14. Ele está chamando nós ao arrependimento. Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É de se nós nos humilharmos, se nós descer, se nós orar, se nós nos converter, se nós abandonar nossos maus caminhos. Ele diz que está de prontidão a nos perdoar, igreja do Senhor. Nosso Pai é bom demais. Ele diz: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração neste lugar. Porque agora escolhi santificar esta casa para o meu nome. Nele esteja nele. Glória a Deus, aleluia. Quem tem ouvido, ouça, queridos, o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja nessa noite, na terra dos viventes, aqui em Goiânia, nessa noite. Ninguém vai poder dizer dessa igreja: eu não ouvi uma palavra que pudesse me despertar para me acordar
Transforme-se. Transforme-se.